Bom, então vamos dar início à nossa aula hoje, número 6 de instrumentação analítica. Na última aula eu passei para vocês essa atividade sobre pesquisar das famílias, né, até para a gente fazer o nosso joguinho, mas acho que não vai dar para fazer hoje com 2 pessoas só. Então qualquer coisa a gente faz amanhã, porque essa semana nós vamos ter aula segunda, terça e quarta. Vai ser assim, deixa eu conferir meu calendário até o final do mês. Nós teremos 3 semanas seguidas de aula, de segunda a quarta. Eita, Pedro. Até dia 30 de setembro. Isso, até dia 30 de setembro. A gente vai ter aula segunda, terça e quarta, essa semana, na próxima e na outra. Aí, como na aula da semana passada eu tinha deixado preparado para vocês alguns vídeos, mas no vídeo é muito rapidinho, né? Então acaba que fica alguma dúvida. E aí eu vou passar hoje de novo rapidinho esse conteúdo que eu tinha feito em vídeo, sobre a questão do que é o raio atômico, que a gente vai precisar para falar sobre as ligações químicas. Então aí eu vou passar sobre o que é o raio atômico, sobre a questão de afinidade eletrônica, sobre como que a gente vai saber se um átomo, um elemento químico, ele vai perder ou ganhar elétrons. Então como que vão ser essas questões das ligações, das nossas ligações químicas. Então é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. E a gente começa a ver também sobre ligações químicas. Deixa eu ver. Porque na aula de quarta, a gente para de falar um pouco sobre a questão dos átomos e vamos falar sobre a questão do pH. Então, sobre o potencial de hidrogênio de cada elemento, então a gente começa a falar sobre outro assunto. Mas aí, para a gente finalizar, a gente pode falar. pH que você disse? Então tá, mas vamos lá. Então sempre que a gente começa qualquer conteúdo, né, que eu passo para vocês, é importante a gente saber o conceito sobre esse conteúdo que a gente vai ver. Né? Que vendo o conceito a gente já consegue fazer alguma ligação e ver para que ele vai servir. Então quando a gente fala do nosso raio atômico, a gente vai utilizar ele até na parte das ligações químicas. Porque o raio atômico vai ser a distância que a gente vai ter entre o nosso núcleo, do nosso átomo ali, do nosso elemento químico, e a última camada que é ocupada pelos elétrons. Ou seja, né, naquele nosso núcleo que a gente tem os nossos prótons e os nossos nêutrons, qual que vai ser a distância até a nossa camada de valência, que tem aqueles elétrons, né, que é a última camada que vai ter os nossos elétrons. E quando a gente estuda sobre essa questão dos nossos raios, a gente consegue descobrir algumas informações sobre eles, né? Tanto que essa questão do raio atômico é algo que também está ligado na questão das famílias, e como que essas famílias estão arranjadas. Então a gente consegue descobrir sobre a questão da densidade, o ponto de fusão, a energia de ionização dos átomos, que influencia quando a gente fala nas ligações químicas. Olá, Johnny. Então, tudo isso tem uma influência. Para a gente avaliar, né, se um átomo ele vai ser maior ou menor em relação ao outro, ou se ele vai ter mais facilidade ou não de perder ou ganhar elétrons, a gente tem que ver essa questão do nosso raio. Então, por isso que a gente estuda primeiro essa parte do nosso raio, antes de estudar sobre as questões das nossas ligações químicas. Nós temos aqui um exemplo do raio atômico do nosso sódio e do nosso lítio. O nosso primeiro, que é o nosso sódio, ele vai ter 11 prótons, logo ele terá 11 elétrons, e na última camada ele vai ter apenas um. Então, se a gente olhar, né, até o nosso sódio, ele está ali na nossa primeira família. Quando a gente vê a parte do nosso lítio ele tem 3 prótons e ele vai ter 3 nêutrons, né? Então, esse númerozinho que a gente tem aqui, né, significa de prótons e também de nêutrons, né? Então, lembrando, número atômico é o número de prótons que vai ser igual ao nosso número de elétrons. Eu falei nêutrons, né? Mas é nêutrons também, mas é de elétrons. Então, quando a gente fala desse número 3 aqui, ó, a gente vai ter 3 elétrons. E a gente vai ter 2 na nossa primeira camada, então se lembram, né? Naquela nossa camada eletrônica, o nosso primeiro tem 2, né? Que é a nossa camada K.
E aí, no nosso segundo, a gente pode ter até 8. Então, a gente vai ter ali apenas um, porque o nosso número atômico do nosso lítio será de 3. Quando a gente faz uma análise entre os grupos, então a gente consegue fazer essa análise aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, o nosso sódio, que tem apenas um elétron na sua camada de valência, o nosso lítio, que também tem apenas um, logo eles vão ser daquela nossa primeira família. Então, eles são da primeira família da nossa tabela periódica. A distância, que é essa questão do nosso raio atômico, vai ser maior o do nosso sódio do que o do nosso lítio. Então, até a gente olhando assim, é meio óbvio da gente conseguir observar essa questão. Só que essa questão ela é válida quando a gente compara elementos que são do mesmo grupo ou da mesma família. Então, se a gente comparasse outro elemento que está ali, que tivesse, deixa eu abrir aqui a tabela periódica para mostrar. Então, aqui, ó, aquela comparação que a gente fez para os metais alcalinos. Então, a gente fez essa comparação, né, do raio atômico ali, do lítio e do sódio. Se a gente comparasse com o potássio, também seria válido. Se a gente fizesse uma outra comparação, né, aqui, do cálcio com magnésio, nessa outra família, também seria uma questão válida. Então, quando a gente fala de grupos, né, da questão das famílias, a gente realmente faz essa análise um pouco mais óbvia, né? Então, se a gente vai ter mais camadas, essa distância vai ser maior, então o raio vai ser maior. Então, em comparação de famílias, o raio atômico aqui do sódio vai ser maior que o raio atômico que a gente vai ter do nosso lítio. Então, isso vale para as famílias, esses grupos, né, que nós temos. Que é a 1, 2, 3, 4, até a 8. Então, essa até a 8 ou 18. Então, isso pode falar. Então, isso vale quando a gente fala de grupos. Então, quando a gente fala de grupos de família, a que vai ter o maior raio vai ser a que vai ter mais camadas, né? Porque vai estar mais distante. Só que quando a gente fala na questão dos nossos períodos, então, o período, quando a gente fala, é o que vai estar na continuação ali da nossa tabela, que não está na sequência, né? Mas está na nossa continuação. Então, se eu comparar aqui, por exemplo, o nosso sódio com o nosso magnésio. Então, eles não estão na mesma família, eles estão no mesmo período. Não estão na mesma família, porque a família é na vertical e os períodos são na nossa horizontal. Aí muda um pouquinho a nossa questão. É diferente, então, para cada tipo de... Se eu vou analisar grupo é de um jeito, se eu vou analisar período é de outra forma. Então, vamos observar agora como que o raio atômico vai variar na questão dos nossos períodos. Vamos utilizar o sódio. Então, o sódio a gente já viu que tem 11 elétrons, apenas um na nossa última camada. E vamos ver o magnésio. O magnésio ele vai ter 12 prótons, 12 elétrons, e ele terá 2 elétrons na sua última camada. Então, como que a gente faz essa comparação se a gente vê a parte dos nossos períodos? O nosso magnésio ele vai ter mais elétrons e mais prótons. Então, vocês se lembram que o nosso próton ele vai ter a carga positiva. O nosso elétron tem a carga negativa. Eles vão ter uma determinada atração. O positivo com o negativo vai ter uma determinada atração. Então, quando a gente compara entre os períodos, a gente leva em consideração também essa atração. E se eles vão ter mais elementos, né? Então, a gente vai ter ali, no caso, 2 elétrons. Nós teremos 2 elétrons na nossa última camada, que vai estar atraindo os prótons do nosso núcleo. Enquanto o nosso sódio vai ter apenas 1 elétron. A questão da atração desses 2 elétrons do nosso magnésio vai fazer com que a nossa distância diminua. Então, quando a gente compara entre a questão dos períodos, o raio atômico ele vai diminuindo quanto a gente vai aumentando dos nossos períodos. Então, aqui, ó, então, a gente tem que lembrar essas duas questões. Quando a gente compara com
grupos, que são as famílias, que eles vão ter ali a mesma quantidade de elétrons na sua última camada, vale a questão da quantidade de camadas eletrônicas que a gente tem. Então, todos eles ali da família 1, todos vão ter um elétron. Então, o que a gente vai observar é a questão da quantidade de camadas. Se for ter mais camadas, o meu raio vai ser maior. Mas, quando a gente faz a comparação entre os períodos, a gente leva em consideração a atração que acontece entre os elétrons e os nossos prótons. Então, quando a gente for aumentando ali nas nossas... A gente pode falar, né, também nas nossas famílias, nos nossos períodos, esse nosso raio, ele vai estar diminuindo. Então, por isso a gente tem essa imagem aqui na página 18 do nosso slide, que o raio atômico ele vai crescer com o aumento do número de camadas para os grupos. Para os períodos, ele vai crescer inversamente proporcional ao seu número atômico. Então, a gente consegue observar, né, que, por exemplo, o nosso último elemento, por exemplo, o nosso potássio aqui, ele vai ter um raio atômico maior que o nosso sódio. Só que se a gente observar, né, a gente vai andando aqui para a direita, os nossos elementos que estão mais à direita, eles vão ter um raio menor. Quando a gente faz essa comparação. Mas a gente consegue observar que aqui, ó, entre os grupos, eles vão aumentando. Então, de cima para baixo, de cima para baixo, eles vão aumentando. Mas, quando a gente olha da esquerda para a direita, eles vão diminuindo. Então, isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala na questão dos nossos raios atômicos e da nossa distância. Alguma dúvida? Tranquilo. Então tá, então a gente viu a questão do nosso raio atômico, que vai ser essa distância que a gente vai ter do nosso núcleo até a nossa camada de valência, que é a nossa última camada que a gente tem elétrons. Para quando a gente fala de grupos, a gente faz uma análise, quando a gente fala de períodos, a gente vai fazer um outro tipo de análise, levando em consideração a atração que existe entre os nossos elétrons e os nossos prótons. Agora vamos falar sobre o conceito de energia de ionização. Então, o que significa essa energia? Essa energia de ionização vai ser a energia que vai ser necessária para a gente remover um elétron de um átomo que está isolado nesse estado gasôso. Então, a gente vai fazer, quando a gente tira um desses elétrons, a gente está fazendo uma ligação química e criando um outro componente. Então, qual é a menor energia que a gente vai precisar para remover esse elétron? E para que a gente estudou a questão do nosso raio atômico? Quanto maior for essa distância, mais fácil vai ser da gente remover esse nosso elétron. Então, a energia que a gente vai gastar para remover um elétron dessa camada, quanto maior for essa energia, mais difícil vai ser de remover desse elétron. Então, se a nossa camada de valência ela é mais próxima do nosso núcleo, vai ser mais difícil, né? Vai ser necessário, não que vai ser impossível, mas vai ser necessário uma maior energia para remover esse elétron. Enquanto se a gente for comparar ali, então, elementos que são do mesmo grupo, a gente vai fazer uma ligação química entre eles. Então, se eu vou pegar, por exemplo, do 7º período, né, que é o nosso último período ali da tabela periódica, do nosso grupo 1, ele vai ter uma distância maior até a nossa camada de valência. Então, ele vai ser mais fácil de eu remover um dos elétrons do que se eu remover, por exemplo, do hidrogênio, que tem um raio menor em comparação dos grupos. Então, vamos fazer a comparação. Desculpa. Então, se a gente tem a comparação do átomo do sódio, que é o que a gente está comparando, com o do lítio. Ambos têm um elétron na sua camada de valência. Como a gente viu, né, o sódio ele vai ter um raio atômico maior. Por quê? Porque a gente fez a comparação, os dois estão no mesmo grupo ali, e o nosso sódio ele vai ter 3 camadas. E na nossa última que a gente vai ter apenas uma. O raio atômico dele vai ser maior do que o do nosso lítio.
Quanto mais distante esse elétron estiver do nosso núcleo, menos energia a gente vai precisar para remover do mesmo. Então, se a gente comparar, quem que vai ser mais fácil de tirar do um elétron? Vai ser do sódio ou vai ser do lítio? Do quem lítio. Que a gente vai... Quem falou? Do lítio. Ó, vamos lá, ó. Quanto mais distante ele estiver do nosso núcleo, menos energia a gente vai gastar. Então, quando a gente fez aquela comparação do nosso raio atômico, a gente observou que o nosso sódio ele tem uma distância maior, né? Ele tem um raio maior. Então, como a distância dele é maior, vai ser mais fácil tirar do nosso sódio do que do nosso lítio. Por quê? Porque o nosso lítio ele está próximo ao nosso núcleo. O raio dele é menor, porque a gente tem até 2 camadas apenas. Então, ele está mais perto do nosso núcleo. Então, se a gente fizer a comparação entre os nossos grupos, né, as nossas famílias, vai ser mais fácil a gente tirar do sódio do que a gente tirar do nosso lítio. Quando a gente fala, então, dessa energia de ionização, a gente leva em conta... Opa, tirei meu fone. Bati no meu fone, peraí. Pronto. Quando a gente fala dessa energia de ionização, né, então, quando a gente fala de grupos, então a gente tem que fazer essa separação para grupos e períodos. Então, a gente está vendo primeiro a questão dos nossos grupos. Então, quanto mais distante ele estiver do elétron da sua camada de valência, menos energia a gente vai gastar. E quando a gente fala da energia de ionização, a gente quer gastar menos energia para tirar esse nosso elétron. Quando a gente tira um desses elétrons, né, então para a gente criar um novo componente, a gente vai tratar esses nossos elementos químicos. Então, a gente pode tirar esse e adicionar com o outro para a gente criar um outro elemento, para a gente criar uma ligação química. Quando a gente retira esse nosso elétron, o nosso componente ele vai ficar deficiente. Então, assim, ó, a gente tem que lembrar que o que a gente tirou é o nosso elétron. Então, o nosso núcleo, que é os nossos prótons e os nossos nêutrons, ele continua igual. Então, pelo número atômico, na tabela periódica, a identidade dele continua a mesma. O que ele está? Ele está deficiente de elétrons. Então, a questão da carga dele, da carga elétrica dele, que não está mais ali em zero, né? Não está mais zerado. A gente vai ter uma diferenciação entre essas cargas. Mas não significa que ele não é mais esse elemento. Então, se a gente tirou do nosso sódio, ele vai continuar sendo sódio, porque o número de prótons e nêutrons é igual. Porque a gente tem uma deficiência de elétrons, que é o número de prótons maior do que o número de elétrons. Quando a gente tem essa deficiência, então a gente até observou no slide anterior, o nosso sódio é mais fácil de retirar do que o nosso lítio, porque o raio dele é maior. Quando a gente tem essa deficiência, a gente representa dessa forma, né? Então, a gente tem o Na, que é o nome dele, né? O sódio, o símbolo dele, e a gente põe um maisinho em cima. Então, quando tem esse mais, significa que está faltando um elétron. E, dessa forma, a gente dá o nome de cátion para ele. Então, ele ganha um símbolo positivo, que significa que falta um elétron, e ele ganha o nome de cátion. Para que a gente precisa saber essas informações? Para quando a gente for fazer as nossas ligações químicas. Então, a gente tem que fazer essas representações para a gente saber qual elemento químico a gente tirou tirou um elétron, ou qual elemento químico a gente adicionou, e quais são os nomes desses elementos, né? Então, qual que é esse nome que ele ganha? Então, agora nós teremos um cátion de sódio, ou seja, o nosso sódio, nosso elemento químico, perdeu um dos elétrons, né? Então, ele está deficiente de um elétron, então ele vai chamar ali Na com um maisinho em cima. Então, essa é a energia de ionização. Menor energia que a gente vai utilizar para retirar um dos elétrons. Então, para isso, a gente leva em conta os nossos raios atômicos.
Vamos ver agora a questão da nossa afinidade eletrônica. Então, a gente viu para retirar, então, para a parte que a gente vai retirar o nosso elétron. Agora, a gente vai ver para a parte da gente adicionar os nossos elétrons. Então, a afinidade eletrônica vai ser a energia que é liberada quando a gente adiciona um elétron no nosso átomo. Então, às vezes, quando aquele elétron que a gente tirou do nosso sódio, a gente vai adicionar em outro. Então, esse outro elemento que vai receber, ele vai receber junto uma determinada energia para receber esse nosso novo elétron. Então, essa nossa afinidade eletrônica, que a gente chama, é quando esse átomo ele vai receber um elétron, ele vai ficar com excessos de elétron. Então, quando ele fica com excessos de elétron, a gente tem o exemplo do nosso cloro. Então, se o nosso cloro recebeu, a gente vai até ver essa parte das ligações, quando a gente for ver a parte das ligações químicas, o composto que vai formar, quando a gente vai juntar esse nosso sódio com o nosso cloro. Então, o nosso cloro aqui ganha um elétron. Quando ele ganha um elétron, ele fica com esse negativo aí, com esse símbolo de negativo, ou seja, ele acrescentou um elétron. Então, se, por exemplo, acontecesse de esse nosso cloro, ele recebeu 2 elétrons, é que ele tem 7, não dá para ele receber, senão ele ia ficar com mais de 8. Mas vamos supor o nosso outro elemento ali, o nosso magnésio, ele tem 2, né? Então, a gente viu que no nosso magnésio a gente tem dois elétrons na nossa camada. Se ele ficasse totalmente deficiente, né, na nossa última camada, a gente tirasse os 2, então a gente ia simbolizar como o nosso Mg, né, do nosso magnésio, e a gente colocaria mais 2, ou seja, ele perdeu ali 2 elétrons. Então, a gente pode colocar a quantidade também. Como foi só um, a gente pode colocar só o símbolo de negativo. Então, quando acontece isso, ele formou um ânion de cloro, ou seja, a gente tem um elétron a mais do que quando ele está no seu estado puro, né? Que é a quantidade correta ali de prótons e nêutrons e elétrons, ok? Então, essa é a nossa afinidade. Alguns átomos eles vão ter uma maior tendência a perder e outros vão ter uma maior tendência a ganhar. Então, o que a gente tem que fazer essa análise? A gente tem que analisar a questão do nosso raio atômico. Então, o nosso raio atômico vai determinar quem é mais fácil de ganhar, quem é mais fácil de perder e também a eletronegatividade, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai determinar essas questões. Então, os nossos átomos, eles vão se aproximar, vão estabelecer uma conexão entre esses íons, que pode ser os cátions e os ânions. Cátions é quando ele perde, então ele está deficiente de elétrons. Ânions é quando ele tem elétrons em excesso, né? Então, ele ganhou algum elétron. E eles vão gerar novas substâncias, né? Então, quando a gente mistura esses elementos químicos, a gente vai fazer essas ligações químicas através das atrações e das cargas, a gente tem as nossas ligações químicas. Nós temos a questão da eletroafinidade, então, que também é a mesma coisa da afinidade eletrônica, e essa seta vai mostrando, né, quais que são os elementos que eles têm maior chance de ganhar elétrons, né? Então, eles têm maior essa eletroafinidade. Então, quanto mais próximo a gente estiver aqui dessa nossa seta, maior a tendência ele tem de ganhar em vez de perder. Então, ele suga o elétron dos outros. A questão das nossas ligações químicas, então a gente falou ali bastante, né, sobre o nosso raio atômico, sobre a nossa afinidade eletrônica, e agora tudo isso foi uma base para a gente saber fazer as nossas ligações químicas. Então, quando a gente fala na ligação química, a gente já começou a ver, né, que vai ser essa atração que vai ter entre os nossos elementos químicos. Então, é a atração que vai ter entre o núcleo de um átomo pelos elétrons do outro e vice-versa. Então, a gente vai ter uma determinada energia, uma determinada atração, e aí a gente vai conseguir formar um novo elemento químico. Tem vários tipos de ligações químicas. Nós temos 3 ligações químicas, mas nós iremos estudar apenas 2, tá? Que é a iônica e a ligação covalente.
Já estava nesse próximo slide. Então, a ligação química, ou também pode ser chamada de uma conexão que a gente tem entre esses dois átomos diferentes, vai ser para a gente formar novos compostos, né? Então, a gente vai formar umas novas soluções. Então, por exemplo, o sal de cozinha, ele é formado, né, pelo nosso sódio com o nosso cloro. Então, é um exemplo de uma ligação química. E às vezes a gente não vai utilizar o elemento químico ali na sua composição. A gente precisa fazer essa mistura para se ter um novo componente, para outro tipo de utilidade. Então, para isso existem vários tipos de ligações químicas, mas nós vamos estudar a iônica e a covalente. Então, a ligação iônica é quando um elemento, só dando aqui uma pincelada, a ligação iônica é quando um elemento ele vai ficar deficiente e o outro vai ganhar os elétrons dele. Enquanto na covalente eles vão compartilhar esses elementos, né? Então, igual o exemplo aqui da imagem, então na imagem a gente tem dois elementos químicos que estão compartilhando os elétrons. Nesse caso aí, os dois elementos têm dois. Os dois têm dois elementos na última camada. No caso desse aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E aí eles compartilham 2 e 2. E aí eles vão ficar com 8 no final. Uhum. Entendi. Vou comentar aqui. Então tá, a gente vai entrar agora na nossa parte de ligações químicas. Então a gente viu a questão do nosso raio atômico que vai determinar se ele vai ter uma maior ou uma menor chance de perder esses nossos elétrons. Vamos ver, então, só relembrando alguns conceitos. Então, o nosso átomo composto pelo nosso núcleo, que nós temos os nossos prótons e os nossos nêutrons, e os nossos elétrons que estão orbitando ali no nosso núcleo. Quando a gente fala na nossa camada de valência, é aquela última camada que a gente vai ter os elétrons presentes, né? Então, a gente viu que nós temos 7 camadas. Na nossa última camada não passa de 8, então a gente tem 7, a gente fez aquela distribuição. Nós vimos de duas formas, né, que nós podemos fazer essa distribuição. Um exemplo é a questão dos períodos, né, que se apresentam na nossa tabela periódica. Então, a gente tem o K, que pode ter 2, nós temos o L, né, que a gente pode ter 8, e assim sucessivamente, que vai seguindo as nossas camadas eletrônicas. Os nossos elétrons e os nossos prótons, eles são carregados eletricamente. Então, até por isso que a gente viu, quando a gente fez a comparação entre o nosso magnésio e o nosso sódio, a gente viu que eles tinham a questão da atração, por causa que eles têm uma determinada carga. Enquanto o nosso nêutron, ele não vai ter uma carga elétrica. Os elétrons vão ter carga negativa, os prótons têm carga positiva e os nossos nêutrons não têm carga. Então, essa questão de ter mais prótons e ter mais nêutrons, quando a gente vai andando ali, né, na nossa tabela periódica, influencia na questão do nosso raio atômico. Nosso elemento ele vai ser caracterizado pelo número atômico, que é o número de prótons que tem dentro do núcleo. Então, na tabela periódica, ele está pelo nosso número atômico, que é o nosso número de prótons. Então, é sempre importante a gente lembrar que não é pelo número de elétrons. Sim, quando a gente olha a questão dos nossos elementos, os prótons estão iguais aos nossos números de elétrons. Mas quando a gente começa a falar de ligações químicas, se a gente quando a gente tira um ou quando a gente adiciona, se a gente alterasse a questão dos nossos prótons, a gente estaria alterando ali o nosso número atômico e a nossa tabela periódica já não estaria mais válida. Então, quando a gente olha para a nossa tabela periódica, é número atômico, que é o número de prótons, ok? Então, é isso. Não se esqueçam, número atômico, número de prótons. E também a gente tem a questão da nossa massa atômica que a gente encontra na nossa tabela periódica, que é a soma da massa do nosso próton com a dos nossos nêutrons que estão dentro do nosso núcleo.
Por que não é levado em consideração do nosso elétron? Porque a massa dele é muito baixa. A dos prótons e dos nêutrons já é muito baixa. Mas a dos nossos elétrons é mais baixa ainda, então não é levada em consideração, que ela é quase nula. Então, quando a gente fala de massa atômica, é a junção dos prótons com os nossos nêutrons. Um termo que a gente não chegou a ver, mas também influencia na ligação das nossas ligações químicas, é a eletronegatividade, que é essa afinidade que um elétron tem, um átomo tem por elétrons. Então, ela está ligada com essa questão, né? Se ele é um cátion, que tem maior facilidade de ceder, então lembre, né? O cátion é quando ele ganha aquele negativo não, ó, falei errado. Quando ele ganha aquele positivo, então quando ele cede, ele ganha aquele positivo. Os ânions, ele tem mais facilidade de receber elétrons, que é quando ele ganha aquele negativo. Então, quando a gente tiver uma diferença, né, entre essa eletronegatividade grande, né, então vai ser uma ligação iônica, pois haverá uma transferência de elétrons. Então, se esse elemento ele tem uma maior tendência, né, de ceder elétrons, ele vai transferir os elétrons dele e a gente vai ter uma ligação iônica. Só que se essa diferença, né, essa afinidade entre esses átomos for pequena entre eles, essa ligação vai ser covalente, ou seja, né, se eles tiverem uma tendência menor de perder e de receber, eles vão compartilhar esses elétrons. Ao invés de um ficar com menos, eles vão fazer o compartilhamento desses elétrons. Então, vamos ver agora, o que a gente já falou. Então, ó, quando a gente fala de gases nobres, então a gente tem esses 5 gases nobres, com exceção desses, então a gente não mexe nesses, os outros elementos, eles fazem ligação para ter melhor estabilidade. Então, quando a gente faz essas ligações, é em busca de se ter uma estabilidade desses nossos elementos. E a gente faz também a formação de novos componentes quando a gente faz essas misturas. Temos 3 tipos, a covalente, a iônica e a metálica, mas a gente vai trabalhar hoje com a covalente e a iônica. Então, vamos lá. Então, uma representação que a gente vai utilizar quando a gente estiver considerando a parte das nossas ligações químicas é a representação de Lewis. Então, o que é essa representação de Lewis? Quando a gente fala em ligações químicas, a gente olha apenas a camada de valência, que é aquela última camada. Então, a gente não vai mexer nas camadas anteriores, a gente sempre olha para a nossa última camada, que é a única que vai intervir quando a gente fala de ligações químicas. E para isso a gente usa essa representação ou notação de Lewis, como é chamado, que é a gente põe o símbolo do nosso elemento e um pontinho para cada elétron na nossa camada de valência, né? Então a gente consegue observar ali, ó, por exemplo, nós temos os nossos metais alcalinos, aqui no nosso exemplo. Então a gente tem metais alcalinos, é a nossa família número 1 ali. Então, o nosso lítio, a gente tem o quê? Um elétron na nossa última camada. Nosso sódio, um elétron na nossa última camada. Então, a gente faz essa representação com o símbolo do nosso elemento e uma bolinha para cada elétron que tiver na nossa última camada. Então, para que essa representação? Ela facilita na hora que a gente for fazer as nossas ligações químicas. Okay? Então, a gente vai utilizar essa representação para fazer as nossas ligações químicas. Então, o carbono, ele vai ter ali, ó, 4 elétrons na sua última camada. Então, a gente escreve o símbolo e 4 bolinhas, que significa que ele vai ter 4 elétrons na sua última camada. O oxigênio. Nosso oxigênio, a gente tem 6 elétrons na nossa última camada. Então, se tem 6, põe o símbolo e 6 aqui, ó. 6 elétrons que vão estar na volta dele. E os halógenos, nós teremos 7. Então, aqui, o flúor, por exemplo, a gente tem 6 mais 1, 7. Então, a gente faz essa representação. Qual que a gente não mexe? Nos gases nobres. Por que a gente não mexe nos gases nobres?
Vamos voltar até na tabela aqui. Cadê? Acho que eu tenho a tabela aqui. Peraí, que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui a tabela. Vamos ver se mudou. Mudou. Então, aqui, ó, quando a gente fala na questão das nossas ligações químicas, então a gente não vai poder passar dos nossos 8, né? Então, a gente não passa dos nossos 8 elétrons. No nosso último, quando a gente busca essa nossa estabilidade, significa que a gente está tentando ter 8 elétrons na nossa última camada. Por que dos gases nobres a gente não precisa ali tanto fazer essas ligações para a gente ter essa estabilidade? Por quê? Porque eles estão presentes na última família, que é a família 18. Então, eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Então, por isso que eles não buscam ter essa questão dessa estabilidade. Entendeu? Sim. Beleza. Então é isso. Então a gente vai utilizar essa anotação, essa representação de Lewis para fazer as nossas ligações químicas. Nós iremos ver agora sobre duas ligações químicas. Depois eu vou passar para vocês fazerem uns 2 exemplinhos só para a gente treinar. Então tá, vamos começar da ligação iônica. Ligação iônica, ela vai valer para grupo 1 e grupo 2 e os halógenos e o oxigênio. Então, a ligação química, características desses grupos. Família 1, família 2 e dos halógenos e do oxigênio. Então, já vamos relembrar quem que são eles, tá? Eles vão formar o quê? Um elemento que vai ter uma baixa energia de ionização. Então, o que a gente viu, né? A nossa energia de ionização. Quem que lembra o que é a nossa energia de ionização? É o... Não é a distribuição dos elétrons lá? Não, né? E quando é isso? Quando a gente fala dessa energia de ionização, é a questão que a gente vai ter para a energia que ele vai para ceder um elétron, né? Então, ele vai ter uma energia mais pouca para ceder. Então, quando a gente fala do grupo 1, grupo 2, halógenos e oxigênios, ele vai gastar uma menor energia para ceder esse elemento, esse nosso elétron. Então, ele vai ceder um elétron para um elemento que vai ter uma elevada afinidade eletrônica. Ou seja, para um elemento que ele vai receber essa energia, que ele vai receber esse nosso elétron. Então, a gente vai ter um elemento eletropositivo, que é o metal alcalino e o alcalino terroso, ou seja, família 1 ou família 2, que vai se combinar com os eletronegativos, que é os halógenos e o oxigênio. Então, quando a gente falar... Só um minutinho, turma. Chegou o lanche. Abre a porta aí. Chegou o iFood aí, professor. Peraí, que não era aqui. Achei que era, mas não é. Então, vamos lá. Ó. Então, quem está anotando... É o iFood. Quem está anotando, escreve aí, ó. Quem estiver anotando, ligação iônica. Grupo 1, 2, halógenos e oxigênio. Então, o grupo 1 e o grupo 2 vão se combinar com os halógenos e com o oxigênio. Ok? Quem estiver anotando, essa é uma informação importante para a gente fazer as nossas ligações. E conforme a gente viu no slide anterior aqui, ó, aqui, quando a gente fala dessa parte da eletroafinidade, então a gente vai ter os elementos daqui
que vão ser mais eletronegativos, que vão se juntar com os elementos que têm maior afinidade eletrônica. Então, a gente vai fazer essa junção. Ou seja, os que têm uma tendência a perder elétrons mais facilmente, a ceder esses elétrons, vão se juntar com os que têm uma tendência maior de pegar elétrons para eles, né? De pegar essa energia para eles. Então, o que a gente viu? A gente vai fazer a junção dos alcalinos com os alcalinos terrosos, ou seja, grupo 1 e grupo 2, ou família 1 e família 2, com os nossos halógenos e o nosso oxigênio. Então, a gente vai ter essa nossa coluna aqui, essa nossa segunda coluna. Então, por exemplo, a gente tem o magnésio, o cálcio, o rúbio, o potássio, nosso lítio, nosso bário. Nós temos esses elementos aqui dessas duas famílias que podem se juntar com esses outros aqui, né? O cloro, o bromo, o iodo, o flúor. Então, a gente vai fazer essa junção desses nossos elementos, que é a família, quem quiser anotar, então a gente junta com a nossa família ali 17, ou 7A, né? O nosso grupo 7A. Quando a gente fala de ligações iônicas. Então, vamos usar um exemplo aqui para a gente observar. Então, vamos usar o exemplo do fluoreto de lítio. Então, vamos primeiro... Deixa eu ver... Eu só responder o Johnny aqui, que ele mandou mensagem. Então tá, então vamos observar o nosso lítio que a gente tem e o nosso flúor. Então vamos ver onde eles estão na nossa tabela periódica para ver se é isso mesmo, se tá certo. Então aqui, ó. Quem tiver, não sei se vocês usam mais celular ou computador, mas depois quiser dar um zoom na tabela, porque fica melhor. Então aqui, ó, a gente tem o nosso lítio que tá na nossa primeira família. Então, ok, tá válido. Agora vamos ver o nosso flúor. O nosso flúor aqui está nos halógenos, que é a nossa família 17. Então, beleza, é válido que a gente vai fazer uma ligação iônica. Então, vamos relembrar da nossa parte dos nossos raios atômicos. Então, lembra que quando a gente falou dos nossos raios atômicos, a gente fez a comparação, né? Então, a gente comparou que, quando a gente comparava com períodos, o nosso lítio, ele ia ter o quê? Ele vai ter um raio maior ou menor em comparação com o nosso flúor? Menor. Nosso lítio vai ter um raio menor em comparação com o nosso flúor. É isso? Sim. Vamos voltar lá, porque eu quero que você entenda certinho, ó. Espera aí, ó. Aqui, ó. Quando a gente fala de períodos, então, por exemplo, senhor Jonas, se a gente tivesse, se o nosso flúor, por exemplo, fosse do mesma família que o nosso lítio, aí poderia ser verdade. Mas quando a gente está falando na questão dos nossos períodos, então quando a gente compara elementos, né, que são de famílias diferentes, mas a gente está ali no mesmo período, então ambos estão no mesmo período, que é no segundo período. Então a gente está, todo mundo está ali no segundo período, que é o lítio aqui com o nosso flúor. Quando a gente faz essa comparação, os nossos elementos, né, que estão mais para frente, né, lá nas famílias 16, 17, 18, eles terão um raio menor pela questão da atração que eles vão ter. Por quê? Porque eles vão ter mais elétrons na última camada e eles têm a quantidade de prótons no núcleo. Então, esses elétrons vão estar atraindo com esses nossos prótons. Então, isso vai fazer com que o raio deles seja menor, pela essa quantidade que eles vão ter. Então, aqui, ó, o nosso flúor, ele vai ter 7, né? Ele é da nossa família 17, então ele vai ter 7 elétrons ali na sua última camada. E ele terá
Qual que é o número dele? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele é o número 9, então ele terá 9 prótons ali, né? Então ele vai ter essa atração dos prótons com a quantidade de elétrons e ele vai ter uma distância menor, por causa dessa questão dessa atração. Então, o nosso flúor terá um raio menor. Quando ele tem um raio menor, a tendência dele vai ser receber elétrons ao invés de ceder elétrons. Certo? Ele tem um raio menor, mas a força maior. Isso, por causa dessa força de atração. Turma, eu vou só pegar uma água, que eu esqueci da minha água, e eu já volto. Bebam água aí também, tá? Enquanto isso, vocês vão pensando, assim, ó, vão refletindo nisso que a gente está falando aqui do raio atômico. E tem sentido. Volta no outro slide lá para copiar. Bora lá, turma, já beberam água? Ih, ninguém bebeu água. Então vamos lá, vamos recapitular. Então, quando a gente fala nessa parte de ligação iônica, tem que valer o quê? Se for do grupo 1, grupo 2 e dos halógenos, que são da nossa família 17, e também vale para o nosso oxigênio. Para a gente descobrir se vai funcionar ou não, a gente deve analisar a questão do nosso raio atômico. E a gente vai fazer essa, quando a gente faz essa comparação entre os nossos períodos, então o que é o nosso período? Então a gente vai comparar elementos que não estão na mesma família, mas estão no mesmo período. Então o nosso lítio está no nosso mesmo período do nosso flúor. Está aqui na nossa segunda camada eletrônica. Eles vão pertencer ali, todos vão acabar na nossa segunda camada. O que a gente leva em consideração? O nosso flúor, esse nosso elemento aqui, ele vai ter
7 elétrons na nossa última camada. 7 elétrons, porque na primeira ele vai ter 2, como ele tem 9 de número atômico, a gente vai ter 7 na nossa segunda. Então lembrem, né, na nossa segunda camada a gente poderia ter até 8. Ele utilizou 7 ali no nosso flúor. Quando ele tem 7 elétrons nessa nossa última camada, ele vai ter essa atração pelos prótons. Então, os elétrons vão ter essa atração maior do que em comparação com o nosso lítio. E essa questão dessa atração vai fazer com que o raio dele diminua. Se ele tem um raio menor, se ele vai ter esse raio menor, essa atração maior, ele vai ter uma dificuldade. Essa energia que ele teria que utilizar para ele ceder um elétron seria maior. Então, a tendência dele é de pegar os elétrons para ele, ao invés dele ceder os elétrons dele, porque o raio dele é menor. Então, aqui, ó, vamos voltar. Então, quando a gente vai falar dessa formação do nosso fluoreto de lítio, a gente vai ter essa ionização do nosso lítio, ou seja, o nosso lítio, que tem esse raio maior, ele vai ceder um elétron. Então, quando ele cede um elétron, ele vai ganhar esse maisinho lá, né? Então, quando ele cedeu, ele ganhou o maisinho. E o nosso flúor vai pegar esse elétron para ele. Então, a gente vai ficar com o flúor com menorzinho não, com negativo. Então, a gente vai ter uma formação de um ânion de flúor. O nosso lítio, a gente vai ter a formação de um cátion de lítio, ou seja, ele ficou faltando, né, um elétron. E se a gente faz a junção deles, a gente vai ter o nosso composto iônico. Por quê? Porque a gente fez uma ligação química iônica. Então, a gente vai ter uma formação de um composto iônico. No caso, o nosso fluoreto de lítio. Dúvidas? Só passa logo aí como é que faz a bomba atômica. Não, aí não. Peraí, turma. Então, deixa eu ver. Eu coloquei um exemplo. Ah, aqui eu coloquei um outro exemplo para vocês. Então, vamos lá, ó. Oi? Fala, Leonardo. Volta no outro exemplo lá para me terminar de copiar. Volta lá para me terminar de copiar, por favor. Ok. Quando terminar, me avisa. Ah, no outro exemplo lá. Aí, terminando já, peraí. Não, esse aí não, é esse aí. Professora, só uma dúvida. Não fica mais fácil a gente ver pelaquela tabela lá, do azulzinho lá, que tem o tamanho do raio? Não, a gente usa ela como consulta, né? Não. Mas no caso, a hora que nós estiver montando para poder ter o valor, é bom a gente consultar ela assim. Sim. Depois
gente terminar aqui, aí eu vou passar para vocês uns 2 de exemplo. Mas aí eu vou mandar a tabela junto. Ah, tá. Pode pular aí, professor. Obrigado. Beleza, então, vamos para o próximo. Ó, então, vamos ver o exemplo da formação do nosso cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Então, o nosso cloreto de sódio é formado pelo nosso sódio com o nosso cloro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente vê esse nome, né? Então, a gente quer formar esse elemento NaCl, que é o cloreto de sódio. A gente precisa conhecer a quantidade de elétrons que a gente tem na camada de valência desses nossos dois elementos. Então, o nosso cloro, ele vai ser ali da nossa família 17, que é o nosso grupo ali dos nossos halógenos. Então, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. E o nosso sódio é da nossa família 1. Então, ele vai ter 1 elétron na sua camada de valência. Então, se a gente volta lá, ó, aqui, então, se a gente volta na nossa consulta para os nossos raios atômicos, para a gente saber quem que vai ter a maior tendência de ceder e quem que vai ter maior tendência de receber, a gente vai aqui ó, comparar entre os períodos. Então, a gente tem aqui o nosso Na e o nosso Ce, nosso sódio e o nosso cloro. O nosso Na, que é o nosso sódio, nós teremos um raio maior. Ele vai ter um raio maior. E o nosso cloro terá um raio menor. Por quê? Porque a gente tem uma maior quantidade de elétrons na última camada que vai estar atraindo os nossos prótons do nosso núcleo. Então, quem que vai ter uma tendência de ceder elétrons e quem que vai ter uma tendência de pegar elétrons? Quem tem é maior, né? Uhum. O Na, né? Isso. O Na vai ter a tendência de... Ele doar, né? Isso, exatamente. Desculpa, eu não tinha ouvido. Então, ele vai ter essa tendência de doar esse elétron. Então, quando a gente for fazer a ligação desse nosso elemento, o nosso Na, ele vai ficar ali com o mais, porque ele cedeu o elétron dele, e o nosso Cl vai ficar com o nosso menos. Por quê? Porque ele recebeu esse elétron. Então, a gente tem na nossa primeira imagem, aqui à esquerda, nosso Na com 1 elétron na nossa última camada. Nosso Cl com 7 elétrons na última camada. O Na, que tinha uma maior tendência, né? Porque tinha esse raio maior, pegou e cedeu para o nosso Cl esse elétron, né? Formando esse composto que é o cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio, ele é com Na o positivo em cima, Cl o negativo. Então, eles vão compartilhar não, senão pode ficar confuso em relação ao covalente. Então, esse Na, ele vai ceder para o cloro esse elemento. Beleza? Beleza? Assim, né, gente? Tá, vamos lá. A química não é tão difícil. Não é difícil. O problema é decorar a tabela. Não decora nada, não. Não decora. A ideia é você saber... O negócio assim não tá rolando. Oi, Leonardo. Volta lá, professor. Aí, volta lá que não tá rolando a química aqui, não. Calma lá, quando ele doa, ele tem que ficar... Ele não pode ficar sem nada, né, professora?
na ligação, né? Como assim? Quem tá doando, ou ele fica sem nada. Ele ficou sem esse Quando faz a elétron. Ele ligação, ficou aí sem quem tá esse. doando, ele fica zero de elétron? Não, ele não ficou zero. Porque o que a gente está mexendo é na Ele última doa só camada da última, só. né? Ele doa só os elétrons da última camada, né? Isso, exatamente. Aí ele doa só os da última camada. Né? Exatamente, ele não vai ficar sem zerar. E aí ele é um elemento composto, né, professor? Uhum. Pode pular, professor. Beleza, então. Então agora a gente vai falar sobre a parte da nossa ligação covalente. Então a gente já viu ali como que a gente vai fazer, quais são os requisitos, né, que a gente usa para as nossas ligações iônicas. Agora nós vamos ver como se faz uma ligação covalente. Diferente da iônica, na ligação covalente a gente vai ter um compartilhamento entre esses elétrons. Então vai ter um compartilhamento entre eles. Aqui, ó, nós temos um exemplo, ó. Então, a gente tem um exemplo, a gente tem o H2 e o nosso flúor ali, o F2. Então, quando a gente faz a junção desses dois elementos, a gente vai criar um tipo de gás diferente. Então, a gente muda esse elemento. No caso do flúor, vai ser uma forma biatômica, a gente vai ter dois átomos, e no caso do hidrogênio também, né? A gente vai ter um hidrogênio biatômico, que é a junção desses dois elementos químicos, né? Desses dois átomos. Quando a gente faz essa ligação, então, por exemplo, o nosso hidrogênio, a gente vai ter... O nosso hidrogênio, ele não entra para a classificação das nossas ligações iônicas. Por quê? Ele tem apenas um elétron. Então, se a gente tirasse ele ia ficar sem nada. Então, o nosso hidrogênio, a gente vai fazer essas ligações covalentes. Então, eles vão fazer o compartilhamento. A gente viu a representação lá de Lewis. Então, no caso agora, esse nosso hidrogênio, quando a gente junta esses dois, ambos, eles vão ter esses dois elétrons, porque eles estão compartilhando. Quando a gente faz a junção do nosso flúor, os que a gente não precisa, os elétrons que não estão envolvidos, né? Então a gente não precisa fazer a ligação de todos. Igual a gente até tinha visto naquela nossa imagem, a gente não precisa ligar todos os do último elemento. A gente vai ligar só qual a gente precisa. A gente vai compartilhar só a quantidade que a gente precisa. Então, no caso do nosso flúor, ele vai ter 7 na sua última camada. Ele precisaria de apenas um para formar os 8, né? Que a gente vai ter no máximo 8 na nossa última camada. Então, se a gente juntar 2 flúor, a gente vai ter um par de ligação. E a gente vai formar um novo componente. Então, a gente juntou um par e dessa forma a gente fez uma ligação covalente. Mas vamos ver aqui o outro exemplo, tá? Vamos ver o exemplo do dióxido de carbono. A gente quer formar o dióxido de carbono, que é o CO2. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um carbono e 2 de oxigênio. Até o nome dele já é fácil, né? Dióxido de carbono. Vai precisar de 2 de oxigênio e 1 de carbono. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai fazer uma ligação química, igual a gente fez no anterior para a nossa ligação iônica. Então, a gente vai precisar reconhecer a quantidade de elétrons que a gente vai ter na nossa camada de valência, que é a nossa última camada.
Então tá, o nosso carbono, a gente vai ter 4 elétrons na nossa camada. Nosso oxigênio, nós teremos 6 elétrons na nossa camada de valência. Primeira coisa, a gente já fez esse reconhecimento. Sabemos a quantidade que a gente vai ter de elétrons em cada camada. Aí a gente vai fazer a representação de Lewis, ou seja, escrever o elemento e fazer essas bolinhas. Então foi feito aqui, ó, carbono 4, o oxigênio tem 6 e precisa de 2. Então a gente vai fazer agora essa formação desses elementos. Então, como o nosso carbono ele precisaria para ter 8, então a gente vai pegar 2 do nosso oxigênio aqui e 2 do nosso outro oxigênio. E a gente faz esse compartilhamento. Volta no outro slide lá, professor, por favor. Pra eu não terminar de copiar lá. Esse aí. Edson, eu vou passar. Ok. Então é isso, turma. Ó, eu sei que pode parecer um pouco meio confuso no começo. É normal. Mas depois vai clareando, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar para vocês. Não, a gente já vai terminando por aqui essa parte da tabela periódica, a questão dos átomos. E na nossa próxima aula, que no caso é a aula de amanhã, a gente começa a ver a questão do nosso pH. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para vocês, não são exercícios difíceis, tá? Que eu vou mandar no grupo e vou colocar lá no Classroom, para vocês trabalharem essa questão. Então, vai ser tudo isso aqui baseado no que vocês viram. Então, eu quero que, por exemplo, quando vocês forem fazer da ligação iônica, então vocês vão, analisam, fazem a análise para ver se realmente tem essa questão do raio atômico, se funciona ou não. Então, vão ser 2 da ligação iônica e 2 da ligação covalente. Então, a questão da ligação covalente, eu dou assim para vocês o nome do componente, quantos elementos vocês vão precisar. Então, por exemplo, aqui eu vou precisar de 1 de carbono e 2 de oxigênio. Então, a gente vai fazer essa ligação de uma forma que a gente vai ter, no máximo, 8. Professora, só uma pergunta. Oi, fala, Thiago. Eu não estou entendendo só esse aqui na representação, esse da frente que está com os risquinhos. Por que ele está com esses 2 risquinhos aqui que eu não entendi? E o carbono está no meio. É outra forma de representação. Ah, tá. Mas a que nós vamos usar não vai ter. Forma de representar. Vai ser a de trás aqui, né? Faz essa daqui e essa aqui seria um outro tipo de representação. Que em vez de você colocar a bolinha, você faz
É outra representação. Esse risco Mas aqui tem... nesse risco eu meio Bom, Não entendi, Jô. as ramificadas. Não. Pode fazer só essa primeira. Sim, mas eu falo, a senhora vai passar para nós também aquelas ligações ramificadas? Não. Não tá no... Não tá no escopo. A gente não vai virar um químico tão fantástico. Não vai fazer bomba, não. não pode usar assim. A ideia mesmo dessa unidade curricular eu dou essa base aqui para vocês, né, de vocês saberem sobre a questão dos elementos, fazer o reconhecimento. Então, por exemplo, eu não esqueci do nosso bingo da tabela periódica. É porque eu quero que todo mundo participe, né? Então, hoje a gente está em 4. Eu acho que amanhã vai ter mais gente, aí a gente faz amanhã, porque eu não esqueci, não. E aí... não, eu tô sabendo. E aí, a ideia é a gente saber mesmo como funciona, o que é um átomo, essa questão do elemento químico, saber a tabela periódica, e aí saber como que funcionam as ligações. Então, por exemplo, eu vou passar agora para vocês fazerem esses exercícios, para me entregar, mas não precisa... Pode fazer tranquilo, tá? Que eu vou mandar lá no Classroom e é isso. Mas é que realmente o tempo ele é curto também, né? Então a gente está na 6ª aula, a gente tem mais 8 aulas, mas a gente precisa ver algumas outras questões, né? Além da tabela periódica, além dessa questão dos nossos átomos, a gente precisa ver umas outras questões. Até sobre iniciativa vocês estão aula. Agora a gente já sabe a fórmula do sal. Oi, Leonardo. Agora a gente tem que achar a fórmula. A gente já sabe a fórmula do sal, agora tem que a fórmula do açúcar e das coisas mais, né? E do arroz. Isso, só de descobrir como é que faz, só me avisa. O atacadão queimou tudo. Ai, Se gente, que descobrir como é triste a história que do faz a forma do atacadão. arroz aí, tu me avisa. Então é isso aí. Você acredita